Olá pessoal, tudo bem? Professor Marcos Henrique de Matemática. Na aula de hoje, dando continuidade aos nossos estudos, vendo um pouquinho de geometria, nós vamos dar uma olhadinha nos cálculos relativos ao cone. Como é que nós calculamos o volume de um cone, o cálculo da superfície de um cone. Vamos ver que o cone não é nada mais nada menos que um sólido de revolução, ou seja, quando eu tenho um triângulo que sofre uma rotação em torno de um eixo, acaba aparecendo para a gente o cone. Vamos calcular isso, vamos ver como é que nós podemos aplicar isso, beleza? Joia? Boa aula para vocês! Joia, pessoal? Então vamos fazer o cálculo de área e volume de um cone. Alguns elementos a gente precisa lembrar do cone. Primeiro, o que é um cone? O cone é a figura formada por um triângulo quando ele em revolução. Quando ele sofre uma revolução, ou seja, ele gira a partir de um eixo, forma-se o cone. Elementos físicos do cone. Primeiro, o raio da circunferência da base. Segundo, a altura do cone. E terceiro elemento, a geratriz. O que é a geratriz? A geratriz é a medida do lado do cone, tá? Bom, todas essas figuras a gente pode pensar nelas na sua representação planificada, ou seja, quando eu penso na base, eu estou olhando uma circunferência. E a superfície do cone, uma figura mais ou menos próxima a essa. Tá? É claro que com dados que eu tenho certeza que o comprimento deste arco é igual ao comprimento da circunferência. Então, a partir daí, eu já consigo utilizar alguns elementos que nós já conhecemos da geometria, por exemplo, o cálculo de área da circunferência quando necessário. Bom, um exemplo. Eu tenho esse cara. Eu preciso deduzir os elementos dele, certo? Então, se eu tenho o cone, eu preciso deduzir eles. Quais são os elementos? O primeiro elemento que a gente reconhece é o cálculo do volume dele, tá? Então, o volume é dado pela seguinte expressão: π vezes raio ao quadrado vezes h dividido por 3. H é a altura do cone, tá? Bom, também posso obter as medidas das superfícies. Então, quando eu penso nas superfícies, eu penso elas separadamente. Se eu olhar apenas a superfície cônica, eu estou olhando esta superfície de cima. Se eu olhar a superfície toda, se eu quiser calcular a superfície toda, eu estarei olhando tanto a superfície cônica quanto a base. É dada pelas seguintes fórmulas: a área da superfície cônica ou superfície lateral é igual a π vezes o raio vezes a geratriz. Geratriz é a medida do lado da superfície cônica. Além de que, para o cálculo da superfície total, eu preciso saber também as relações da base, que vai ser dado pela seguinte fórmula: a área é igual a π vezes o raio, vezes, abre parênteses, raio mais a geratriz, fecha parênteses. Essas são duas das fórmulas que nós também vamos utilizar. Lembrando que eu acredito que é importante que a gente tenha acesso a essas fórmulas e, depois dessas fórmulas, a gente vai aplicando os raciocínios, tá? A substituição. Bom, na hipótese de que eu não conheça a geratriz, vamos supor que eu não conheça a geratriz. Eu preciso, então, primeiro obter essa geratriz. Para obter a geratriz, o que nós usamos? Nós usamos o teorema de Pitágoras. Tá? Por quê? Porque eu tenho um triângulo inscrito. Se eu tenho um triângulo inscrito, basta, então, eu identificar que a geratriz não é nada mais, nada menos que a hipotenusa no teorema de Pitágoras. E aí, a partir daí, eu calculo o valor da sua hipotenusa, tendo a altura e o raio, né? A altura será um dos catetos, o raio, o outro cateto. Faço a substituição, calculo e obtenho a geratriz, tá? Bom, por que a gente não chama também de H? Porque eu tenho a altura
O H é utilizado no cone para a altura, tá? E a geratriz é o elemento que vai ser formado o comprimento daquela superfície, tá bom? Bom, outro elemento essencial que a gente não pode esquecer nunca é a base. A minha base é formada de uma circunferência. Se a minha base é uma circunferência, então a fórmula para a área da circunferência também pode ser útil em alguns momentos. Ou seja, a área da circunferência π vezes raio ao quadrado. Beleza? Bom, de posse dessas informações, dessas fórmulas, eu sempre recomendo que a gente vá para um exercício. Então vamos num exemplo. Exemplo 1. Primeiro exemplo, melhor dizendo. Pedro avisou na escola que ele iria fazer aniversário. Aproveitando a oportunidade, o professor de matemática fez o seguinte desafio. Então, Pedro trouxe para a escola um chapéuzinho dele da festa de aniversário. Bonitinho, coisa e tal. E aí o professor falou assim, bom, vamos então verificar isso daí. Eu gostaria que vocês calculassem a altura da lateral, tá? A área da lateral, ou seja, a superfície cônica, a altura total, a altura do cone e o volume do cone. Perfeito. Com estas informações, o que Pedro precisa fazer? Então, Pedro precisa pegar uma régua e calcular, obter algumas medidas. Então, de posse de uma régua, Pedro foi ao chapeuzinho e obteve que a geratriz é igual a 10 centímetros. E o diâmetro da base do cone igual a 12 centímetros. De posse dessas informações, aí agora ele precisa ir no formulário. Eu sempre recomendo, tenham os formulários, em geometria principalmente, à mão. Porque geometria é a aplicação de fórmulas, é a substituição desses dados. Então é interessante ter as fórmulas. Então, qual é o nosso formulário? O nosso formulário é esse aqui, onde eu tenho o volume do cone, o teorema de Pitágoras, a área da circunferência, a fórmula para a área da superfície lateral e a fórmula para a área da superfície total. De posse dessas fórmulas, então agora o que eu preciso fazer? Eu preciso aplicá-las conforme a minha necessidade. Então vamos ao desenvolvimento. O item A pediu a área da lateral. Com a régua, o aluno já descobriu o valor da geratriz, que é 10 centímetros, e o diâmetro de 12 centímetros. Ele ainda precisa verificar qual fórmula. A fórmula para o cálculo da área é π vezes o raio vezes a geratriz. Bom, π, ele adota, por recomendação do professor, 3,14. Então, ele adota como 3,14 arredondado para 3,14. Bom, ele ainda precisa descobrir qual que é o valor do raio. O raio é metade do diâmetro, então divide 12 por 2, 6 centímetros. Perfeito. Com essas informações, a gente só precisa aplicar a fórmula. Então, quer dizer que a área da superfície lateral será igual a 3,14 vezes 6 vezes 10, o resultado igual a 188,4. Beleza? Joia. Não se esqueçam da unidade centímetros quadrados. Item B. Agora a altura do cone, a altura do chapeuzinho. Bom, para achar a altura, eu preciso de quê? Eu preciso descobrir que eu tenho que lembrar que este chapeuzinho, na verdade, ele é o resultado de um sólido, de uma figura em revolução. O que é em revolução? Quando gira. Um triângulo, para ser mais preciso. Então, eu tenho um triângulo retângulo. Eu já sei um dos catetos, que é igual a 6, e já sei a hipotenusa, né? Então, quer dizer que aplicamos o teorema de Pitágoras. Então, pegamos o nosso teorema de Pitágoras, identificamos quem eu quero. Eu quero achar o outro cateto. Eu quero achar o cateto que corresponde à altura no cone, mas que no triângulo é um dos catetos. Então, basta agora fazer a substituição disso na nossa fórmula, ou seja, 10 ao quadrado igual 6 ao quadrado mais
o cateto ao quadrado. Desenvolvo isso, 10 ao quadrado, 100, 6 ao quadrado, 36, 100 menos 36, 64, raiz quadrada de 64, cateto igual a 8 centímetros. Tudo bem? Joia! Bom, ainda na sequência, o item C. O volume do cone. Preciso calcular o volume do cone, o que eu aplico? Aplico o meu formulário. Vou no meu formulário e verifico qual que é a fórmula para o volume do cone. O volume do cone é π vezes raio ao quadrado vezes a altura dividido por 3. Tenho todas as informações, sei o valor do π, sei o valor do raio, sei o valor da altura que calculamos agora, que é igual a 8 centímetros. Basta substituir tudo na fórmula e aplicar. Então, nosso volume vai ficar igual a 3,14 vezes 6 ao quadrado vezes 8 dividido por 3, o volume igual a 301,44 centímetros cúbicos. Beleza? Joia! Bom, com isso nós terminamos então esse exemplo. Aí eu recomendo a vocês que vocês peguem alguns exercícios para se aprofundarem um pouco mais. Beleza? Joia! Bons estudos para vocês! Bom, beleza? Joia! Com isso nós terminamos o exercício, discutimos na nossa aula as ferramentas para cálculo dos elementos de um cone. Agora eu recomendo a vocês o seguinte: na descrição do vídeo vocês podem acessar alguns exercícios extra para que vocês possam exercitar o que nós vimos, sanar algumas dúvidas, sucintar dúvidas. Se caso houver alguma dúvida que vocês tenham, vocês podem mandar na descrição do vídeo também, nos comentários do vídeo, que depois eu respondo para vocês, tá bom? Joia! Bons estudos para vocês, até mais!